Boa noite, pessoal. Eu sou o Rony Maltz, editor da revista Zoom. É uma satisfação muito grande apresentar essa última mesa do sábado do Festival Zoom. Lembrando que o festival continua amanhã com mais 2 mesas, às 2 e às 4 horas da tarde. Feira de fotolivros no térreo, oficinas, visitas guiadas nas exposições, um monte de coisa, programação completa vocês podem conferir no site e também em diversas comunicações aqui no Instituto. Eu queria também agradecer aos nossos intérpretes de Libras que vão nos ajudar nessa mesa. São Carol Fomin e Raciere Palha. Na verdade, eu deveria ter começado também me descrevendo. Eu sou um homem branco de 1,80 m, usando camisa verde. E lembrando também que, na verdade, a estrela do Festival Zoom, do lado das nossas convidadas, é a revista Zoom 29, que estamos lançando neste festival, disponível na mesa da Livraria da Travessa, também no térreo, na Feira de Fotolivros. Revista essa com essa maravilhosa capa e quarta capa da Melissa de Oliveira, e com um pôster, também com fotos desses cortes de cabelo feitos pela Melissa de Oliveira, fotógrafa carioca, o pôster exclusivo para os assinantes. Eu não vou conseguir abrir ele completamente aqui, por causa de microfone, controle remoto, etc. Mas convido todos a assinarem a revista para conhecerem o pôster. E agora, sem mais delongas, eu gostaria de convidar para subir ao palco as nossas convidadas da mesa da noite, Lilia Schwartz e Fabiana Moraes. A Fabiana é jornalista, doutora em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, vencedora de 3 prêmios ESSO e um Petrobras de jornalismo, autora de 7 livros, o mais recente, A Pauta é uma Arma de Combate, de 2022. É colunista do The Intercept Brasil e revista Gama e colaborou para a revista Zoom 12, de 2017. Muito obrigado às nossas convidadas. E só terminar dizendo que a Lília estará autografando o livro dela, Imagens da Branquitude, aqui fora da sala, no foyer, ao final da palestra, ao final da mesa. Muito obrigado e boa palestra para todos nós. Boa noite. Obrigada, Rony, pela apresentação. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada pelo convite também, né? Eu tinha participado de um festival Zoom online, né? Naqueles tempos que a gente não gosta muito de lembrar, mas que aconteceram, aqueles anos de pandemia. E, finalmente, enfim, está acontecendo, assim, porque era uma coisa que eu e o Tiago, a gente sempre conversava, né? Diz quando é que vai materializar, assim, né? Vou fazer a apresentação de Lília também, né? Eu sei que o currículo dela é muito maior do que essas 5 linhas que tem aqui, mas Lilia Schwartz é historiadora, doutora em antropologia social, professora titular da USP, autora de As Barbas do Imperador, entre outros vários livros, vencedor do Prêmio Jabuti, A Barbas, e Imagens da Branquitude, entre outros, e é membro da Academia Brasileira de Letras, a BL. Lília, também, finalmente, a gente está se encontrando. Exatamente, depois de e-mails, agora de verdade. Eu acho que, para começar, não tem como a gente não falar hoje sobre imagem, essa semana, né, sobre imagem e sobre branquitude, sem se relacionar com essa imagem, né, que a gente, essa grande imagem. Vou passar para a Lília, ele vai fazer uma apresentação, mas essa grande imagem que está, né, na retina da gente para sempre, né, uma imagem, eu estou falando, obviamente, do Rio de Janeiro, e de uma imagem propositalmente, de várias maneiras, produzida, né? Então, eu quero que essa imagem, acho que ela está permeando, né? A gente não estava pensando nela, mas ela apareceu, né? Enfim. Então, Lília vai fazer uma apresentação, a gente vai conversar depois, e se der tempo, eu acho que vai dar, a gente vai abrir para perguntas também. Tá bom? Obrigada. Bom, boa noite. Muito obrigada ao Festival Zoom pelo convite, ao Tiago, ao Rony. Estou vendo muitos amigos, a Renata Bittencourt, o Sérgio Burg, que fico até vexada de falar de imagens na frente dele, mas já fazemos isso.
E dizer que é uma alegria. A primeira vez que eu participei do festival, o Tiago que me convidou, e eu moderei a palestra, uma palestra acho que memorável no sentido de histórica, da Ariela Azoulay. E não tinha ideia do tamanho que ela teria na minha forma de pensar e de analisar, e que eu vou tentar falar um pouquinho também, né, no sentido de mostrar e aproveitar a deixa da Fabi, a quem eu agradeço muitíssimo por estar aqui para conversarmos juntas. Já conheço o trabalho da Fabi há muito tempo. Ela é minha colega das Ciências Sociais, mas, além de tudo, é jornalista, né? Professora como eu. Então, enfim, temos muito aqui em comum. E Fabi começou lembrando uma foto que ela me marcou a todos e todas nós essa semana, uma foto muito forte a partir de muitas camadas, né? Quer dizer, foram as próprias pessoas da comunidade que resolveram colocar os corpos daquela maneira, os corpos sem vida daquela maneira, mas, como diz a Saidiya Hartman, toda legenda transforma a imagem numa imagem moral. E a imagem foi logo transformada nessa ideia de índex, né, de classificação e, sobretudo, da produção do anonimato, né? Um tema que eu vou tentar falar muito nos meus 20 minutos, você me corta se for a mais, que a gente usa depois as imagens. E aí a gente conversa depois. Então, o Rony pediu para que eu fizesse uma pequena apresentação, é dela que eu vou falar agora. Então, enfim, esse é meu último livro, que se chama, como vocês estão vendo, Imagens da Branquitude, a Presença da Ausência. Eu trabalho com o conceito de branquitude tem sido explorado por vários intelectuais fora do Brasil, e no Brasil eu cito alguns, o Lourenço Cardoso, a Lia Weiner e também a Cida Bento, que mostraram como esse é um conceito que a branquitude é um conceito de imenso impacto político, social, simbólico, pragmático. É uma espécie de norma que não se nomeia, é uma forma de classificação que não se autoclassifica. Eu faço parte do grupo da branquitude, como fica muito claro pela minha imagem, e esse é um livro de vida toda, eu tenho alguns alunos meus aqui, sabem, que foi quando eu parei de usar a imagem como um ícone para falar de outros e passei a usar a imagem para pensar na produção desse lugar social que eu chamei de presença da ausência. Então, se há alguma originalidade nesse livro, está no uso de imagens. E eu parto do suposto, que é um suposto, enfim, o Didi Huberman fala dele, em cima da ideia do Aby Warburg, né, de imagem sobrevivente, que é a noção que nós só podemos ver o que já vimos antes. Então, vocês vão ver várias imagens que eu tenho certeza vocês já viram antes, mas que é preciso observá-las de uma maneira, como diz Ariela Azoulay, desobediente. Ou seja, fazer um novo contrato diante dessas imagens, talvez um contrato de reparação mesmo por parte da branquitude. Branquitude não é um conceito moral, isso é bem importante. É muito mais uma questão prática, né? Como diz o manifesto do movimento negro, a prática é o último critério da verdade. Então, eu vou começar a pensar um pouco nessas imagens. A ideia de presença da ausência é uma derivação, claro, da ideia Foucaultiana, da ideia de que os nossos arquivos estão carregados de poder, e uma parte de produzir o poder é construí-lo, mas se ausentar desse lugar. Então, há toda uma série de estudos, eu sei que a mesa que nos antecedeu tratou desse tema, de como pensar os arquivos, como revolucionar os arquivos e como pensar, sobretudo, as imagens como imagens performáticas, imagens vivas, imagens que produzem. E, nesse sentido, o arquivo nunca é um lugar parado, nunca é um lugar estacionado. Tudo depende da pergunta que nós fizermos, tudo depende do lugar em que nós nos colocarmos. Então, enfim, a ideia de presença da ausência é, de alguma maneira, uma forma de
trazer a presença branca na produção desses arquivos e questionar esse lugar e, de alguma maneira, desnudá-lo também. Eu trabalho com 2 conceitos, a ideia de ver e enxergar, é um pouco um suposto boasiano, né, do Boas, que o olho que vê é órgão da tradição. E que nós estamos muito acostumados a acreditar que nós podemos ler, quando nós vamos analisar um documento, nós temos que perguntar sobre a autoria, temos que perguntar sobre o ano, sobre o formato, mas nós, cientistas humanos, durante muito tempo, não fizemos essas perguntas para as imagens. Deixamos as imagens num lugar chamado anexo, ou apêndice das nossas teses, que quer dizer mais ou menos aqui, o quê? A tese está toda desenvolvida no corpo do texto, e quem quiser ler o anexo, faça-o por conta e risco. Não é assim, porque as imagens não são inocentes, as imagens produzem naturalizações, como nós vimos ocorrer essa semana. Nós vimos como as imagens trazem com si a sua própria trajetória, a sua própria história. Alguém vai virar para mim ou eu mesmo? Aqui, achei. Tem que apontar para algum lugar, não é necessário. Para lá. Bom, vou levantar, então. Bom, é só uma decorrência do que eu já estava aqui chamando a atenção, a ideia de que eu trabalho as imagens a partir de uma bibliografia que eu vou citando aqui no decorrer, muito informada pela Tina Camp e pela Saidiya Hartman, e pela ideia de que é preciso ler imagens, mas também ouvir imagens. Eu conversava com o Tiago como na excelente exposição do Golden Park, se começa com essa ideia de que uma imagem precisa ser lida, mas também ouvida. Então, vamos falar aqui sobre essa ideia de que as imagens falam entre si, e, ao falar entre si, elas falam conosco, como as imagens falam, muitas vezes, por meio da produção de locais da invisibilidade, elas falam por relação, elas falam por convenção, porque nós vemos por uma série de convenções, de topóis, de marcas, e elas falam como sequências visuais. Enquanto sequências visuais, elas são totalmente anacrônicas. Então, diferente da organização do livro, eu tomei aqui para essa palestra basicamente imagens oficiais e percorri uma sequência imagética, que é como se a gente, à la Baxandal, eu tentasse compor um padrão de intenção, que são as imagens oficiais sobre o mito da democracia racial. Antes disso, trago esse exemplo que eu trabalho no meu livro, para mostrar essa ideia de como nós vemos por convenção e por relação. A imagem da esquerda é o monumento de emancipação em Washington, para o Lincoln, e à direita é uma pequena estatueta feita para a princesa Isabel e que se encontra no Museu de Juiz de Fora. Vocês vejam a correlação entre as imagens, como a gente percebe a mesma escadaria, a mesma tentativa de fazer um jogo de corpo que delimita a subjugação alheia e a elevação da pessoa para aonde os olhares podem convergir. Também pensando no método, eu usei esse caso que vocês devem conhecer, que é o caso desse pintor Jacques Guillaume Lucian, que esteve no sul dos Estados Unidos, pintou essa tela que foi recentemente restaurada. Até então se conhecia a imagem da esquerda, mas como a legenda é uma espécie de sentinela, muitas vezes, a legenda trazia a ideia de que aí havia não só os The Fried Children, mas também Belisaire. Isso foi quando, há pouco tempo, foi o MoMA que pediu esse restauro, nos anos 2000 e pouco, e apareceu uma imagem que não nasceu para ficar escondida, mas que ficou escondida durante muito tempo. Então, há uma série de pesquisas que vêm estudando Belisaire, que é o rapaz à direita, provavelmente um escravizado doméstico, que foi lutar na Guerra de Secessão, ao invés do menino da Fried Children, e acabou morrendo nessa guerra. E também houve uma dupla produção da invisibilidade nesse caso, né? Uma invisibilidade física e uma invisibilidade na memória. No livro eu trabalho muito com uma série de materiais que nós costumamos ver, mas não enxergar,
como os mapas coloniais, mapas que são sempre... Eu gosto muito de olhar para as laterais, de ver por detalhes, né? Aqui vocês têm ampliado a representação sobre cada um desses... Desculpa, a legenda não entrou, não sei porquê, mas cada um desses continentes é um mapa colonial do século XVI, de um grupo holandês que produzia esses mapas coloniais. E vocês vejam como se constrói a convenção. A ideia da Europa, sempre muito vestida, sempre totalmente vestida, com sapatos. A Ásia, terra de Jesus Cristo, parcialmente vestida. A África, já com o torso totalmente desnudo. E os americanos... que são aí definidos, isso é muito diminuto, vocês estão vendo muito grande. Os americanos que são definidos pela prática da antropofagia, hoje sabemos que não era antropofagia, era canibalismo. No entanto, a pessoa que fez esse mapa tenta mostrar que são os próprios indígenas que estão comerciando, praticando o tráfico negreiro, e, ao fundo, vocês veem a imagem de uma mulher que está ela parece estar sobre o fogo, não está, mas as imagens são imagens do canibalismo. Esse tipo de representação aparece numa outra convenção, que são as séries de alegorias dos 4 continentes. Elas são muito fortes no século XVI, XVII e XVIII. Eu trago uma do século XIX, porque ela é feita no Brasil por um artista baiano, que devolve esse mesmo tipo de convenção. A Europa, vestida, com todos os símbolos de civilização, um animal domesticado. A África, com o dorso nu em cima, com esses animais imensos e sem edificações. A Ásia, que já tem um pouco o seu comércio, vocês vejam lá as prenhas do elefante, os animais selvagens, e a América, que aparece como a infância da civilização, são sempre representados, aqui no caso, uma mulher imberbe, que põe o seu pé descalço nos tesouros da América, essa América totalmente aberta para a exploração da civilização. Esse modelo vai se repetir à exaustão nos mapas e alegorias. Acho que essa é a primeira alegoria da América, imagino que vocês conhecem. Eu estou fazendo aqui essa operação de ver mais uma vez, ver imagens que vocês conhecem. A Anne McClintock, no seu livro Cor Imperial, trabalha muito com essa imagem da América, que é uma gravura do Theodor Gade, de 1580, como dizia Sérgio Barca de Holanda, numa época que era melhor ouvir dizer do que ver. Então, esse é um produto do imaginário europeu, mas nós vemos como se isso fosse um ícone, como se fosse uma testemunha, o que não é. Essas são imagens sobreviventes. O que são imagens sobreviventes na perspectiva de Dilberman? Imagens que sobrevivem à sua própria época e continuam produzindo significação. Vocês vejam que, se vocês dividirem a gravura em 2, a Europa está do lado esquerdo, traz todos os símbolos da civilização, a caravela, o astrolábio, está totalmente vestida, e à direita está quem? A América. A gente poderia chamar a atenção para a questão de gênero, que aqui a ideia de que a Europa é um homem e a América é uma mulher. Não me parece uma coincidência, porque sempre essa é a ideia da reiteração, da repetição que produz convenções visuais. No fundo, vocês veem cenas de canibalismo, só insinuadas, e a América está onde? Numa rede. Lembrem do nosso hino. Hinos são peças de patriotismo, como diria Lima Barreto. Por sinal, hoje é aniversário de morte de Lima Barreto. Acho que devia ser um feriado, eu vou propor isso daqui a pouquinho. E vocês veem que a América se deita numa rede, que é o nosso famoso hino, deitado eternamente em berço esplêndido, uma versão dele. E ela, o que ela faz? Ela estende a mão. Ela estende a mão, diz Anne McClintock, como se ela estivesse se oferecendo para ser invadida. Em destaque, o seu pé descalço. Pois bem, essa história no Brasil vai começar
no começo do Brasil, digamos assim, independente. Em 1835, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro faz um concurso chamado Como Escrever a História do Brasil, que poderia ser traduzido naquele contexto pós-independência como inventar a história do Brasil. E von Marchus fala da ideia de que o brasileiro seria formado por 3 grandes rios. Um rio caudaloso branco, um rio menor negro e um rio ainda menor indígena. Há quem diga, esse é o começo da ideia de mistura racial. Não, não é. É o começo da ideia de miscigenação com diferença. Por quê? Porque todos os rios desaguam aonde? No Rio Branco. Essa é uma segunda imagem, eu passo rápido para vocês verem por associação, que essa é a minha ideia. Armand Julien Pallier desenha aqui o filho do artista tomando banho na varanda da residência de seu avô, Grandjean de Montigny, o arquiteto da assim chamada Missão Francesa. Eu teria muito a falar, quem conhece a PUC do Rio já viu essas arcadas. Mas o que me chama a atenção nessa tela é a associação religiosa ao centro a mãe, com uma criança branca que segura o decote da mãe, como se ela não pudesse mostrar o seu seio, por oposição às pessoas negras. Uma de costas, outra mais ao lado. E, se vocês repararem bem, na mesma tela, as pessoas brancas têm rosto e as pessoas negras não têm expressão. Essa seria uma coincidência se não fosse uma característica reiterada, que é o que eu quero mostrar. E mais, elas estão lavando o pé da criança numa associação com a ideia da água, numa associação com a ideia de Cristo e numa associação com as raças, com a ideia da mistura de raças. Essa, por exemplo, como eu trabalho com cultura visual, eu misturo muito pinturas com fotografias e com propagandas. Essa é uma propaganda de uma fábrica de tecidos, Samuel e Irmãos. Eles colocam tecidos por todos os lugares. Se vocês notarem bem, vamos falar do contexto, o agora sim se refere ao quê? À Lei Áurea. No entanto, vejam a ideia de mistura com separação. No fundo, a ideia das águas que banham, e vocês percebam que, evidentemente, porque vocês vêm por convenção, vocês sabem, eu não preciso explicar a vocês quem é o patrão e quem é o ex-escravizado que deveria estar livre, mas continua descalço, por oposição ao senhor que tem a sua veste absolutamente completa. Essa é uma tela muito conhecida de todos, imagino, e todas vocês. Talvez o que as pessoas conheçam menos é que a tela de Brocaus foi apresentada num seminário internacional sobre as raças, em Londres, 1915. Quem leva essa tela é João Batista Lacerda, que era então diretor do Museu Nacional, que tinha uma tese. Vejam como a tese combina com von Marchus, é uma tese oficial como a de von Marchus. Em 3 gerações, dizia João Batista Lacerda, todos os brasileiros serão brancos. Essa é a tela e vocês conhecem. Eu falo rapidamente, vocês veem que à direita está o pai português, sabemos que é o pai, porque ele confirma a paternidade da maneira como ele olha para o filho. À esquerda está a avó, que leva aos braços aos céus no sinal de um milagre está acontecendo. Mas ainda, mais uma vez, vocês notam que ela não tem rosto, por oposição aos demais que têm rosto. Brocaus era um pintor espanhol da Academia Imperial, depois da Academia de Belas Artes, que tinha uma tese sobre as cores e sobre o marrom. Então, vocês veem que ele expõe todo o marrom nessa tela e expõe também o processo civilizacional, essa ideia do branqueamento, que é o pai pisa sobre um chão pavimentado, a avó pisa sobre um chão de terra e a mãe está no meio do caminho. Mãe é essa que aponta com seu dedo para o futuro, no que ela é seguida pelo seu filho, que é branco, de olhos azuis e cabelos lisos, e traz uma laranja, sinal dos trópicos. Brocaus, com certeza, conhecia as pinturas de castas e se espelhou na pintura de casta, que tinha esse mesmo tipo de convenção. Ou seja, as diversas formas de casamento levavam sempre ao branqueamento. Essa é a história
dessa tela produzida por um artista espanhol e divulgada por um diretor do Museu Nacional branco. Portanto, é uma tela da branquitude. Qual é a ideia? As duas mulheres que estão na tela, aí estão para desaparecer. Outra tela do Almeida Júnior, 1891, cena da família Adolfo Augusto Pinto. Essa é uma tela que já virou calendário, imã de geladeira, ou seja, é uma imagem sobrevivente. Nessa imagem, vocês veem o pai, que é justamente o engenheiro Adolfo Augusto Pinto, que lê um jornal de engenharia, confirmando o seu lugar nesse ambiente do lar. É ele que trabalha. Mais ao fundo, vocês veem a esposa de Adolfo Augusto Pinto. Eu sei o nome de todos eles, mas não vou incomodá-los hoje com esses nomes. A esposa faz o quê? O que lhe compete na domesticidade. Ela costura, ela serve e ensina, socializa a filha nos lugares sociais por gênero dentro da casa. O tecido escorre de maneira que vocês vejam as 3 outras crianças da família. Mas há um mistério nessa tela. 2 são brancas. A terceira, que olha para o seu pai, confirmando a paternidade, é negra. E houve muita discussão na história da arte se foi um efeito do tempo que essa criança ficou mais escura, mas não. É possível comprovar que esse é o filho bastardo de Adolfo Augusto Pinto. Não vou falar de bastardia aqui, se quiserem falo depois. Outra tela, quase do mesmo contexto, 1919, a tela A Pátria. Vejam, A Pátria, ela é uma tela oficial também, encomendada para celebrar a proclamação da República. E o que faz Pedro Bruno? Pedro Bruno desenha, numa alegoria fácil, as crianças costurando a bandeira. Nada mais evidente num sinal de patriotismo. Agora, vejamos as cores das pessoas nessa tela. São todas crianças e mulheres brancas. A criança ao centro é loira, a criança dedicada é loira, ou seja, essa é a imagem do Brasil, essa é a imagem da população brasileira, e façam uma análise com a alegoria do branqueamento de Von Martius. Se eu não convenci vocês, vejam a paisagem, porque o Brasil parece um pouco com os Alpes suíços. É claro que eu posso falar com mais cuidado de cada imagem, mas eu estou querendo trabalhar com a ideia de padrões de visualidade. Falemos agora de Chichico Alckmin, um fotógrafo da maior importância, e eu, de propósito, coloquei aqui no Festival Zoom, porque eu quero deixar bem claro que eu tenho grande admiração por esse fotógrafo que, no contexto do pós-abolição, fotografou pessoas negras da maneira como elas gostariam de ser fotografadas. Isso é muito importante. Saidia Hartman fala muito disso, que a branquitude fotografa as pessoas da maneira como ela gostaria de fotografar os seus outros dos outros, que são eles mesmos. Mas Chichico Alckmin tem uma série de fotografias de pessoas negras celebrando, comemorando, muito bem vestidas, mas a história... Essas são as imagens, vocês vejam que beleza, né? Que respeito, que ética, que altivez. Mas a história pregou uma peça com Chichico Alckmin, vocês sabem, que poderia ter pregado com qualquer um. É nesse sentido que eu digo que não se trata de uma questão moral, se trata de uma questão de ver e enxergar. Essa fotografia deveria se limitar a esse quadrante para trazer justamente esse retrato de família. Uma família heteronormativa, pai sentado, segurando uma criança, mãe ao lado, o menino mais à frente um pouco chateado com essa função. E o que restou nessa fotografia? As 2 laterais. Do lado direito está Miquita, a esposa de Chichico Alckmin. Na minha foto não é possível ver, mas ela traz uma aliança de casamento. E ela traz uma outra criança, numa simbologia fácil do 2º, 3º, 4º trabalho das mulheres. E à esquerda vocês veem a figura que era tão chamada de moleca. Estamos, portanto, em 1910, a escravidão já acabou, no entanto, essas meninas continuam a trabalhar. E, de novo, vamos comparar foto na foto. Enquanto as 2 crianças estão muito bem vestidas e usam sapatos,
A menina à esquerda tem o cabelo desgrenhado, está com a roupa suja, não tem sapatos, e encara, mesmo assim, o fotógrafo. Essas são formas de ver. Vamos ver se eu vou conseguir. Vai passar? Não. Acho que não, né? Vamos ver, vou esperar um pouquinho. Ai, gente. Eu selecionei um fragmento de Macunaíma. Desculpa. Macunaíma é justamente um momento, no filme, Joaquim Pedro, justamente no momento em que Macunaíma e os irmãos, que eram todos negros, vão se banhar na poça do Pezão de Sumé. Vamos ver se passa. É tão bonito, mas não sei se passa. Vejam que Mário de Andrade, nesse livro que já virou uma alegoria, chamado de um livro fundacional do Brasil, traz essa ideia da poça, da água, do pé de Sumé e da magia. Os três irmãos, vou descrever o que vocês não vão conseguir ver hoje, mas não tem problema. Os três irmãos entram na poça. Quem entra antes é Macunaíma, que se banha rápido e vira branco, vira príncipe, vira lindo. Depois dele, vem o seu segundo irmão, que entrou na água que já está suja do pretume do herói, diz Mário de Andrade, e esse segundo irmão fica da cor do cobre. E o terceiro, como os outros dois irmãos tinham tirado toda a água do Pezão de Sumé, só tem tempo de colocar a palma da mão e a planta do pé, e diz Mário de Andrade. É por isso que os negros são bem negros, com a palma da mão e a planta do pé totalmente brancas. Nós podemos falar que há ironia aí. Não me interessa aqui analisar moralmente Mário de Andrade, mas me interessa pensar por que é que Mário de Andrade aciona esse tipo de metáfora das águas e do branqueamento. Há um capítulo, que eu vou passar isso muito rápido, porque eu não gosto dessas imagens, sobre sabonetes, sobre os sabonetes Peirce, que fazem uma alegoria no final do século, uma alegoria com o imperialismo e com a ideia de que esses sabonetes representavam a civilização e que eles branqueavam totalmente a pele das pessoas. Essa é uma propaganda brasileira do sabonete Arego. Vocês vejam a quantidade de perversão que existe nela e o que está na ideia, novamente, de limpeza, enquanto branqueamento de doenças e branqueamento racial. Essas são campanhas mais recentes, vocês imagino que conheçam, da Dove, e vocês podem, porque, como nós estamos falando aqui, vou acabando agora, com séries, estamos falando de séries, vocês podem ver que essas questões não ficam paradas no passado. Senão nós vamos fazer o uso do arquivo dessa maneira. Arquivos são assim, instituições feitas para lidar com o passado. E quando o presente interroga o passado e faz com que voltemos a ele. Esse é o caso dessa propaganda que usou a ideia do before and after e trouxe uma mulher negra com uma outra corporalidade, se vocês compararem com a mulher branca mais à direita de vocês. E a Dove reincide em 2017. Então, estamos falando do quê? De estruturas visuais, estruturas que nós não vemos. Essa é a propaganda do nosso ex-presidente, que eu não digo o nome para não dar azar, mas enfim. Vocês vejam que essa propaganda parece muito com a propaganda de Pedro Bruno, A Pátria, só que passando de 1915 para 2020. Vamos ver se vai passar essa imagem, torço para que sim. Ou então essa propaganda que foi feita pelo Ministério da Educação e Cultura, vocês lembram como nós tivemos um ministro da Deseducação, que também não falarei o nome, que fez essa propaganda. Se vocês olharem rapidamente, está tudo certo. Uma mulher negra, muito bonita, aponta para um canudo e ela está se formando, está muito feliz, está muito plena. Mas há uma diferença entre a mão que aponta, e vocês podem ver de novo o gesto de apontar, que eu aprendo muito no livro, e a mão que segura o canudo. A mão que segura o canudo não vai passar, então vocês vão me entender. Essa aqui é uma montagem muito tosca. A mão que segura o canudo é uma mão branca. Portanto, viram não? Portanto, essas são formas de ver.
modos de ver da branquitude. E o que fazer diante disso? Porque eu não quero ficar com essas imagens. O que fazer, se não pensar no que deve ter acontecido na mesa anterior, que é a ideia de como nós podemos fazer um outro, inventar por sobre esses arquivos, criar por sobre esses arquivos. Durante muito tempo, de 10 livros de história, 9 tinham essa pintura perversa do Debré. Pintura essa que tem sido relida pela Geviana nessa série que se chama Atualização Traumática de Debré. Ou então, essa imagem do Albert Eckhout, que eu poderia falar há muito tempo, mas não vou, porque já aqui estourei meu tempo totalmente, mas que é relida pela Nye Jenkins, com uma visão totalmente iluminada de Belém, do que é o ver o peso, de quanta gente passa por ver o peso, ou seja, numa releitura necessária. Ou essas imagens tão duras das amas de leite. Luiz Felipe de Alencastro diz: o Brasil inteiro cabe nessa imagem, na contradição dessa imagem. Mônica é um caso raro de ama de leite, que foi possível encontrar 2 imagens dela. Um caso raro, mas que não escapa ao anonimato produzido por essas fotos. Também não escapa ao silêncio produzido por essas fotos, porque faltam 2 pessoas nessas fotos, faltam mais pessoas nessas fotos, faltam muitas pessoas nessas fotos. São justamente os filhos de Mônica, que aparecem finalmente nessa tela da Eliana Amorim, chamada Possíveis Sonhos de Mônica. Nós vivemos numa época em que é preciso questionar, é preciso inquirir essas imagens, é preciso formar outros tipos de arquivo, em que a gente não devolva tão somente essas imagens da branquitude, que são imagens de iconização, de produção de sentidos, de produção de imaginários. Imagem vem da mesma raiz de magia, e é um pouco isso que as imagens fazem conosco. Então, no livro, eu trabalho com os temas em separados. Aqui eu quis seguir a dica de Didi Uberman e pensar que as imagens mexem conosco anacronicamente e escapando do tempo. Muito obrigada. Obrigada, Lília, por essa construção, né? Você vê tudo assim em sequência, como a gente vê como a repetição é poderosa, né? A grande história. Eu trouxe 2 vídeos curtinhos, um eu mandei para a Lília até, que é esse aqui que vai passar, só porque eu acho que é importante, nessa repetição das coisas, perceber, inclusive, como é que elas vão hoje estar tão espraiadas, por exemplo, dentro do contexto de redes sociais. E eu acho que essas imagens, né, trazendo um exemplo do Brasil, mas também não só do Brasil, para pensar na questão da branquitude, eu acho que elas dizem muito. Eu queria passar essa primeira, que é sobre Nordeste. O povo leva a vida numa boa. Eu vou te pegar, vou te abraçar. Eu vou te dar muito carinho, porque te amo, porque te adoro. Você é meu chuchuzinho. Ai que vida, você é meu chuchuzinho. Eu te amo, porque te quero. Roubaram meu celular. Eu não acredito não, Valdir. Passaram a mão que eu nem senti. Edson, tu deu bobeira? Já era. Vambora fazer o Dolechinique pelo meu zap? Ótimo. O Piauí agora tem um programa Meu Celular de Volta, que tá dando prejuízo no ladrão, e por teu belo feito, o policial vai rastrear teu celular, juntar os dados dele, das operadoras e do banco público, viu? Governo do Piauí, aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Isso é do governo do Piauí, saiu do ar, né, porque, claro, que gerou repercussão. E tem uma outra que eu não sei se tá, que é a do TikTok.
Isso foi uma trend das mais famosas ano passado no TikTok, que eram as pessoas imitando palestinos. Eu também comentei sobre ela com Lívia, e eu trouxe essas imagens para pensar na atualização, na repetição, mas tem bastante a ver com várias das perguntas que eu vou te fazer, Lívia, assim, que é sobre o espraiamento de uma estrutura de branquitude, dessa ideia, né, da atualização das imagens do século XIX numa plataforma completamente nova e entendida como moderna, né? E eu queria falar um pouco sobre isso. Essa questão vai perpassar algumas das perguntas. Uma primeira é sobre um pouco a ideia de uma estética de pureza, que você já mostrou aqui, né? E uma moralização, né, da figura, né? Quem é que merece ser cidadão, quem é que não é cidadão, quem é que está calçado, quem é que não está calçado, né? Então, eu vou ler aqui um pouquinho para não me perder, porque eu fiz aquela coisa, né? Eu falo para meus alunos assim: vocês têm que ser muito objetivos e fazer perguntas muito... Tá, faz a pergunta e vai. Eu não consigo. Aí então eu peguei... eu coloquei assim, pergunta 1, mas tem 3 perguntas na pergunta 1. Vocês vão ver isso. Mas eu queria te ouvir um pouco, Lília. Assim, o Brasil é um dos países que mais consome rede social no mundo, né? O Instagram, acho que é o 2º ou 3º no mundo. TikTok está entre, acho que é o 5º. Mas, enfim, somos um dos países que mais consomem redes sociais. Aí, uma questão que está muito presente na rede social hoje é justamente aquela ideia, por exemplo, um ícone é a Threadwife. Outros são influencers que vão vender uma ideia de vida perfeita. Essas imagens, essas vidas perfeitas, elas são completamente moralizadas e ela tem muito dessa ideia de um cidadão que merece o poder, merece estar vivo, né? E essas imagens elas passam fortemente por essa questão de uma atualização, digamos assim, desses ícones da branquitude. O influencer branco, o cristão, a moralidade, enfim. Eu queria a vida perfeita, a ideia de vida perfeita, a moral inabalável, né? Eu me lembrei daquele rapaz que assassinou o Gari, por exemplo, em BH, né? No seu carro branco, foi malhar depois que atira ali no Gari, né? Sai da minha frente, está incomodando, está atrapalhando o meu caminho. Então eu queria te perguntar um pouco assim, como é para você, como é que essas redes atualizam essas imagens, como é que elas se espraiam e como é que você vê o consumo dessas imagens agora? A pergunta não era tão grande, eu estava esperando mais. Falei, tem mais, acho que vem mais. Bom, a pergunta é fundamental, né? Essas são imagens de controle, né? Esses vídeos que você mostrou e esses vídeos que a gente assiste no Instagram, no TikTok, sem nenhuma crítica, né? Sem nenhuma possibilidade de debater com esses... Porque elas são engraçadas, né? O que é pior, muitas vezes. Elas são engraçadas ou elas devolvem aquilo que aquele que está vendo quer ver. Então, a família bem organizada, a família branca bem organizada, como você disse que voltou da ginástica, então, uma família saudável, cada um no seu lugar, o homem no seu lugar, a mulher no seu lugar, e devolvem um ritmo, e devolvem um pouco aquilo, como eu comecei, devolvem aquilo que as pessoas já estão acostumadas a ver. E, ao fazer isso, elas se difundem de uma forma muito clara. Eu tenho uma seção no Instagram que se chama Ler Imagens. E eu fiquei muito impressionada, como no governo do nosso ex-presidente, como ele se aproveitava dessas imagens, inclusive usava registros de imagens já vistas. Por exemplo, no 7 de setembro, ele usou imagens, eu fiz essa montagem, iguais a do Moreau, que é um pintor francês que também fez uma tela sobre a independência. Ou seja, como esse tipo de material instagramável das redes sociais não amplia vocabulários, ao contrário, eles batem nos mesmos vocabulários que nós estamos acostumados a ver. Por isso que imagens de controles, elas não são representação, elas exercem o poder.
elas vigiam o poder. Isso que me impressiona muito. Então, essas são todas imagens de controle. Na apresentação, não sei se ficou claro, eu usei imagens oficiais, mas eu tenho muitas outras imagens não oficiais que ajudam a que essas imagens virem oficiais. Ou seja, as imagens paralelas são quase sentinelas que vão produzindo a nossa experiência, produzindo a nossa forma de entender um vídeo, entender uma fotografia, sem esboçar qualquer crítica, sem desnaturalizar. Essa é a presença ausente. Sim. E eu fico pensando, a gente viu agora há pouco, eu já vou enfiar outra pergunta também aí, a gente viu agora há pouco, na posse de Trump, né, que eu estou pensando aqui numa ideia de branquitude que vai se dar através de uma estrutura algorítmica, né? A gente pode pensar desse jeito. E a gente agora há pouco teve nessa posse, justamente, né, Meta, o Sam Altman da OpenAI, Mark Zuckerberg, enfim, Jeff Bezos. Esses nomes estavam ao lado do presidente dos Estados Unidos, né? Então, como é que a gente pode pensar, né, justamente que estrutura algorítmica é essa que vai se dar em relação a essas imagens? Que imagens vão ser mais vistas, que imagens vão ser menos vistas? E tudo isso para dizer que essa semana saiu uma matéria de uma pessoa falando sobre aquele aplicativo que está muito relacionado à homossexualidade, enfim, o Grindr, né, o homoafetivo, enfim. E no Grindr é permitido você dizer, você coloca as suas preferências ali. É permitido dizer assim, tipo, sem carro eu não vou. Tem que ter carro para eu ir transar com você, por exemplo. E aí tem não negros, é permitido. E aí começaram a colocar não sionistas, e o Grindr impediu. E a discussão era essa. Por que é que não negros é permitido? E começou uma grande discussão, o que é que o Grindr permitia. Então, eu fico pensando, né, nessa atualização, né, nessa atualização de possibilidades, de cor, no caso de ideologias, que vão estar permitidas nessa nova ordem, porque eu acho que é uma ordem que está posta. Né? A gente olha para aquela mesa da posse de Trump, e aquela mesa tem a ver com a visualidade, né, com o que é que a gente está vendo e consumindo em relação à estrutura algorítmica. Né? Mas, enfim, estou dando uma viajada. Uma questão que eu quero te perguntar, Lilian, assim, a gente falou sobre isso rapidamente também essa semana, mas um discurso que é muito comum, por exemplo, vou continuar nas redes aqui, é a ideia da favela venceu. Da favela? A favela venceu, né? É muito usada por influencers, também na música, é muito presente. E eu comecei aqui falando, né, na conversa da gente, sobre essa grande imagem produzida de várias maneiras, produzidas pelo Estado, produzida pela comunidade, né, produzida pela história do Brasil. E aí eu queria te perguntar se essa ideia, que também é uma ideia que tem a ver com meritocracia, enfim, que é muito produzida também no contexto de redes, como é que, por exemplo, as imagens do Favela Venceu, por exemplo, né, elas não são, até certo ponto, apaziguadoras, uma vez que, se você olha para essa fotografia, né, que não é uma fotografia, na verdade, mas eu estou falando fotografia para ficar aqui dentro desse índice. Né, como uma pessoa que está analisando imagens, como é que você vê a foto e a repetição discursiva do Favela Venceu? Se ela não vai, de certa maneira, também reatualizar as imagens de branquitude? Vou perguntar depois para você me responder também. Olha, eu vou começar, você disse que não deveria, mas eu acho que Trump é um grande personagem das políticas de eugenia, né? Das políticas de branquitude, a não ser aquele cabelo de milho dele, de resto, eu acho que ele representa esse mundo branco, né? Esse mundo da eugenia, esse mundo da suposta meritocracia, e dentro dessa espiral mítica, que é o mito da democracia racial no Brasil, e eu penso que mitos trabalham
o que eles mais fazem é expor as grandes contradições, e a questão racial é a grande contradição da sociedade brasileira. Então, eu penso que nessa espiral mítica que eu mostrei, a última delas é a meritocracia, né? É você apagar totalmente as diferentes origens e partir dessa ideia de que no 7º país mais desigual do mundo, você tem condições de competição iguais. E Trump representa esse discurso que não é só dele, que é um discurso da extrema-direita, e não à toa todos esses representantes do Google, da Meta, estavam na primeira fila, porque há uma novidade muito grande agora, que eu diria que é de escala. Se a gente pensar, a Susan Sontag diz que a fotografia nasceu para mentir, né? Eu sempre mostro uma foto que é de Petrópolis, do Palácio de Petrópolis, da Princesa Isabel. Todo historiador gosta de apresentar fotografias que nasceram para ficar no arquivo, por algum motivo. Então, essa é uma foto que mostra a Princesa Isabel com o seu filho. O filho tapa o rosto dela, por isso que a foto nunca é apresentada. E também o fotógrafo, estamos falando enfim, estamos falando aí de 1886, se eu não me engano. O fotógrafo mexeu no original de forma que ele tentou tirar a lordose da princesa. Então, as fotos nasceram para mentir, é claro. Mas você tem toda a razão agora com esse fenômeno que nós vivemos, a escala nunca foi tão diferenciada. Eu fui chamada pelo Itaú há pouco tempo para dar uma palestra sobre inteligência artificial, ao que eu reagi muito, protestei muito, porque disse que historiadores são péssimos nessa história de futuro, né? São melhores de falar do passado. Mas, para tentar, de alguma maneira, colaborar, eu falei do passado, mas eu cheguei ao meu chat GPT, que eu chamei de Vitório, eu trato muito bem, falo por favor, e pergunto, bom dia, Vitório, como vai? Vitório é o nome do meu avô. E eu pedi para que Vitório fizesse uma imagem, para não determinar o gênero, eu falei de uma pessoa de profissão da antropologia, fiz um português errado, mas para não ter, no seu ambiente de trabalho. Imediatamente, Vitório, muito simpático, falou: ótimo pedido, como ele sempre faz, né? É um exercício de autoafirmação para nós também, né? E ele colocou um homem branco, europeu, vestido à inglesa, porque tinha um paletó de tweed e um colete, e o que também me impressionava eram os objetos ao seu redor, que, além de uma lupa, além de um globo do mundo, havia um crânio de um indígena e as roupas de um africano. National Geographic Totalmente. Então, a gente não pode, você tem toda a razão, o algoritmo nos devolve o que nós somos, né? E ainda intersecciona os marcadores sociais da diferença, como raça, gênero, geração e região. E essa sua pergunta, quero te ouvir também, da Favela Venceu, me impressiona muito, né? Porque nessa semana que passou, você deve ter ouvido também, talvez esse é o motivo da sua pergunta, as pessoas da favela dizendo o oposto. Não venceu coisa nenhuma, né? Não, a gente continua na mesma situação, a gente continua na mesma velha divisão do Zoenir Ventura, no livro de 94, né, de Cidade Partida, em que ele dizia que o Rio de Janeiro você tinha o lugar do asfalto, da visibilidade e da inclusão, e o lado da falta de asfalto e da invisibilidade. O que me chama a atenção, quero te ouvir, é o fato de ter sido a comunidade que, num primeiro momento, trouxe os corpos. E foi a comunidade que despiu os corpos. Talvez eu diria, pensando como Saidiya Hartman, que essa não era a maneira como eles gostariam de ser vistos, mas era a maneira possível para que eles fossem, pelo menos, identificados, pelo menos reconhecidos pela comunidade. Ao mesmo tempo, você deve ter notado, como eu estou muito no Instagram, a quantidade de mensagens do tipo Favela Venceu, e a gente se pergunta quem é que está
produzindo essas imagens, né? E para que está produzindo? Isso não é uma visão como a tela A Pátria, de 1915, totalmente apaziguada, nessa ideia de que as fotografias, o que fazem ao naturalizar? Elas devolvem os lugares sociais. Então, uma mistura entre o horror, a tragédia desse momento, e, ao mesmo tempo, essa noção de felicidade, né, de alegria, mas que cada um fique na sua parte da cidade partida. Eu fico pensando que, claro, né, a produção as imagens da felicidade são absolutamente importantes, porque elas, inclusive, são reais, né? Elas são reais. Mas me parece que parte da repetição e dessa apropriação quase publicitária mesmo, da ideia de Favela Venceu, acho que ela tem a ver com essa necessidade da produção da felicidade, que é óbvia, ela precisa, até porque a repetição da imagem de sofrimento, para mim, é uma forma de colonização também, né? Mas eu acho que eu estou fazendo introdução porque ela vai para a minha terceira pergunta também, que eu acho que a ideia de Favela Venceu ela vai estar, nesse contexto também, muito relacionada a uma ideia de apropriação do que a gente entende como minoria social pelo próprio mercado publicitário, por exemplo, né? E você trouxe várias imagens aqui da publicidade, quando fala dos sabonetes, por exemplo, né? Tem um texto que eu até acho que comentei com o Rony, da Bell Hooks, que se chama Comer o Outro, que é um texto maravilhoso. E, nesse texto, ela diz que a gente vai se aproximar do étnico, entre aspas, ou seja, da pessoa preta, da pessoa indígena, da homossexual, enfim, de tudo aquilo que não é justamente aquele homem branco ali que está lendo o jornal de engenharia, né? A gente vai se aproximar daquilo muitas vezes porque aquilo serve como tempero para a vida da gente, né? Então, você entra e sai daquilo ali. E ela fala, né, ela diz, eu coloquei isso aqui, né, esse fenômeno da apropriação estética da minoria, né, e que se transforma num capital simbólico. Eu quero ler um pedacinho do que Bell Hooks escreve, que eu acho muito bom, né? Ela diz o seguinte: a mercantilização da alteridade tem sido tão bem sucedida porque ela é oferecida como um novo deleite, mais intenso e mais satisfatório do que as formas normais de agir e sentir, né? E depois ela fala o seguinte, que eu acho que é uma frase maravilhosa, assim: tornar-se vulnerável à sedução da diferença, buscar um encontro com o outro, não exige que se abandone sempre a própria posição dominante. Né? Então, eu posso, por exemplo, dizer que a favela venceu, eu posso repetir isso, eu posso colocar essa imagem, mas, na verdade, né, tem uma performatividade ali de, assim... Né, eu estou querendo dizer o seguinte, eu estava falando com o João, assim, para mim, eu me pergunto, né, a gente tem falado muito nos últimos anos sobre pessoas negras, a gente tem feito exposições, a gente tem feito livros, a gente tem quantas capas da Zoom trazendo pessoas negras, né? A gente fez o Moacir Negros na Piscina, falando sobre felicidade na Pinacoteca do Ceará. Você fez a exposição no MASP. A gente tem falado muito sobre isso. E aí eu me pergunto, como sociedade, como pesquisadora, como professora, como mãe, enfim, te pergunto assim, por que é que hoje o Estado brasileiro se sente tão à vontade de entrar dentro de uma comunidade e matar 120 pessoas? Então, né, estou falando, pegando a favela venceu, pegando essa ideia do outro, mas como é que a gente, em que estado a gente está agora? A gente tem falado muito sobre isso, a gente tem falado que a favela venceu, a gente tem feito exposições, a gente tem discutido essa questão, mas essa semana o Estado olhou para a gente e disse assim: vocês podem fazer isso, a gente vai fazer isso aqui também. Então, eu fico pensando, qual é o limite dessa produção e por que é que a gente não... Por que é que as imagens estão voltando e voltam dessa maneira, sabe? Assim, não é só uma pergunta, mas eu acho que é um desabafo e escutar sobre isso. Essa pergunta contém uma resposta, né? E, eu penso que nós estamos vivendo internacionalmente
Vou falar de dois lados. No momento em que nós duas conversamos aqui com vocês, nós estamos vivendo um backlash. Isso é muito claro. Ou seja, houve um momento que você ter políticas de cotas na empresa, falar era absolutamente necessário. A impressão que dá agora, e que isso é um movimento internacional, eu repito, que as pessoas estão um pouco assim, ok, esse tema já foi, deixa eu ticar. Também eu chamaria atenção, gosto demais da Bell Hooks, e essa ideia da sedução da diferença é muito importante, mas eu sempre destaco, não sei o que você acha, Fabi, essa ideia que, diferente dos Estados Unidos, em que a população negra é uma minoria, no Brasil fica mais perverso, porque não estamos falando de uma minoria. Nos Estados Unidos, a população negra corresponde de 13% a 17%, a depender do ano. Vamos falar aqui numa seriação de 10 anos. No Brasil, a população negra, isso se nós unirmos os critérios do IBGE, que são a população preta e a população parda, que resulta na população negra, corresponde, no dia que nós conversamos, a 56,4% da população brasileira. Então, como diz Richard Santos, estamos falando de maiorias minorizadas na representação. É disso que se traz. Então, me parece ainda mais vergonhoso, mais inquietante num país como o Brasil. Mas, se nós pensarmos, os nossos arquivos continuam a ser arquivos da plantation. Os nossos arquivos continuam a trazer o quê? Você falou isso. Sofrimento, dor, que é o que, desculpem citar tanto, mas é o que a Tina Camp chama de afterlife of slavery, né? A continuação da escravidão, né? Ou seja, e que ela tem uma presença, essa continuação tem uma presença, tem muito impacto nas imagens. Então, eu concordo totalmente com você e fico pensando ainda mais, vocês me corrijam se o número estiver errado, mas que nós também vivemos os nossos algoritmos, né? Porque nós convivemos com as nossas bolhas, nós ficamos revoltados só entre nós, mas eu tenho por costume entrar nas bolhas alheias. E o ambiente não é só do governador Cláudio Castro, o ambiente de celebração, de sucesso, é de muita gente, tanto que numa pesquisa que saiu agora, 57%, não é isso? % da população apoia. Então, não estamos só falando das pessoas estarem à vontade, como você diz, mas das pessoas acharem necessário. Então, que país é esse que produz essa máquina de matar? Que país é esse que se diz uma democracia, mas tem pena de morte? Que país, ou seja, como disse o governador da Bahia agora, ou seja, o que se faz no Estado democrático? Você entra, prende, julga, né? Mas você não mata. Mata se for por defesa, você precisa, enfim, qual é o termo, mas senão você não mata. No Brasil, não. As pessoas naturalizam a pena de morte. Então, que país é esse que faz os policiais virarem assassinos e faz a população do Viva a Favela, essa coisa, são todos criminosos? Sim. Né? Isso para mim é enfim, né? Nós, como professoras também, isso é uma questão que me arrasa. Até porque eu vejo, por exemplo, o discurso da favela venceu repetido muitas vezes com meus alunos. Né? Eu ia te perguntar, está crescendo, né? Como uma coisa assim, que eu acho muito bonita, até muito assim, né? Sei lá, eu, Fabiana, eu nasci no Alto Zé Bonifácio, em Recife, que é uma área de morros. Até, sei lá, 14 anos de idade, eu não contava para ninguém. Quando, sei lá, eu ia para casa, eu não dizia assim, eu vou pegar o ônibus do Alto Zé Bonifácio. Eu não gostava de falar, porque, obviamente, você não gosta de carregar o estigma com você. E é muito legal você ver, assim, num outro momento, que as pessoas dizem, eu moro no Alto Zé Bonifácio, eu moro na Rocinha. Isso é muito poderoso, isso é importante. Não estou fazendo uma crítica a isso. Isso é muito importante. Eu estou falando muito dessa assimilação mercadológica que se repete pela imagem, né? E aí você meio... Então, está tudo bem, então está tudo certo, ninguém precisa... Por exemplo, alguém me disse assim, nos bairros... com IDH X, você tem policiamento, mas na favela você tem operação.
Você não tem policiamento na favela, você tem operação, são coisas diferentes, né? Então, como é que eu posso ficar repetindo que a favela venceu quando ela não tem policiamento, mas tem operação? Então, nesse sentido, é importante pensar que as imagens podem ser muito apaziguadoras e manter o status quo, né? Vai manter a coisa como ela está, né? A gente tem quanto tempo, Rony? 13 minutos ali, é isso? Acabou? Eu posso fazer uma pergunta e abro? Pode. Grande, Fábio. Vamos lá. Acho que uma coisa a gente já falou. Eu ia falar das empresas que abandonaram as políticas de diversidade justamente quando o laranjão lá, a laranja tóxica, chegou, né? A Amazon, Victoria's Secret, McDonald's, Google e Meta, que tinham... Abandonaram. Em 2016, quando o Biden entra, nós vamos ser diversos pra cacete agora. A gente vai ter política disso, política daquilo. Elas acabaram ali na hora, quando o Trump assume, elas abandonam essas políticas. Então, né, a questão, né? Então, esse entrar e sair, né? Eu vou ser mais democrática, que vai ter aqui uma pessoa indígena, uma pessoa negra, vai estar todo mundo aqui. Nós agora, né, é isso, né? É tentar resolver a coisa pela publicidade, pelo mercado. E aí, quando não é interessante, também eu saio. Então, assim, é uma performance de democracia das mais perversas, né? Acho que isso está dado, né? Mas aí, para a gente também, enfim, tentar olhar acima olhar a silver line, né? Como se diz, né? Pensar que resistência é assimilação, ou o contrário, assimilação e resistência. Eu quero te perguntar, Lília, assim, se é possível pensar nessas imagens de resistência de fato, né? Essas imagens de resistência, elas seriam necessariamente produzidas só pelas pessoas que não tiveram, por exemplo, não eram donas da câmera. Eu não acredito nisso, pessoalmente, né? Porque muitas vezes você assimilou justamente a ideia de poder. Mas, enfim, isso é uma questão minha, assim. Mas te pergunto, você acha que é possível produzir essas imagens de resistência? Onde é que elas estariam? Você termina, né, falando aqui de Najinques, né, de Geviana, né? Te pergunto como é que essas imagens podem, de fato, né, trazer essas fissuras e qual é também, né, qual é o alcance dessas imagens. E aí eu termino as minhas perguntas e vou abrir para o público. Bom, 4 horas. Não é, Rony? Bom, ótima pergunta. Eu acho que a especificidade das imagens é a ambiguidade. Toda imagem pode ser, ao mesmo tempo, uma imagem de recusa e uma imagem de agência. Toda imagem pode ser uma imagem perversa, uma imagem de resistência. Acho que nós estamos falando aqui desse lado que é tão bonito. Você começou falando isso, né? Que as imagens que nós vimos essa semana, que podem ser imagens do anonimato e podem ser imagens da visibilidade. Eu quero dar visibilidade para a chacina. Podem ser imagens do índex, podem ser imagens de Vitória. Olha quantos corpos pretos foram mortos, quantos criminosos. E podem ser imagens de afirmação. A afirmação não precisa ser devolver as imagens da branquitude. A família não será isso, inclusive, né? Sim, até porque você fica sempre, às vezes, reagindo. Você não está criando algo que você quer criar. Você está reagindo o tempo todo ao poder, né? Você também não... Enfim... Eu fico pensando nessa ideia, por exemplo, dessa exposição do Gordon Park aí, que está aqui em cima, né? Como produzir imagens da maneira como as pessoas querem ser vistas. Eu tenho um caso, eu aprendo muito com um artista que eu gosto muito, goiano, Dalton Paulo, que nós fizemos juntos aquele projeto sobre biografias, né? Biografias negras. E eu lembro que quando ele fez, ainda para um outro projeto meu que eu fiz com o Flávio Gomes e o Jaime Laureano, chamado Enciclopédia Negra, a gente pediu para que o Dalton Paula fizesse um retrato do Daniel. Daniel foi um grande revolucionário do Maranhão. Como a maior parte das biografias que nós trazemos na Enciclopédia Negra, nós sabemos a data da morte, mas não a data do nascimento. Por quê? Porque as pessoas morreram na repressão. Eu torço muito, quando eu pesquiso algumas pessoas negras, que elas sumam do arquivo. Porque se elas sumirem do arquivo,
talvez elas tiveram chance de vida. Mas a história de Dalton Paula, que é tão bonita, é que ele fez nós imaginamos, Flávio Gomes e eu, um Daniel todo maltrapilho, mal vestido. E Dalton fez aquelas telas maravilhosas dele, em que ele junta duas telas para mostrar vidas partidas, devolveu, que é uma política de afirmação, os estereótipos, mas como formas de autoafirmação, o nariz, a boca, fez o seu cabelo de ouro e colocou Daniel, esse quilombola revolucionário, com um terninho verde e uma blusa imaculadamente branca. Ao que Flávio e eu reagimos, só, mas escuta, você está colocando um revolucionário do porte de Daniel, vestido desse jeitinho? Aí é o que Dalton nos respondeu. Eu não sei como era Daniel, mas eu tenho certeza que vocês dois, historiadores, também não sabem. Agora, o que eu sei é que Daniel ia preferir ser representado da maneira como eu representei. Então, eu penso que essas são formas de resistência, essas são formas de desobediência, essas são formas contraintuitivas, que produzem contranarrativas, não no sentido de ser contra, mas no sentido de adicionar outras possibilidades de ver. E quanto mais isso vier de muitos lugares, e não só, enfim, das pessoas negras, retratando pessoas negras indígenas. Claro que os artistas negros têm esse lugar de ponta, de vanguarda, né? Mas quanto mais a sociedade puder ver em outros espaços, mais essa ideia contamina como pólvora. Enquanto ficarmos restritos, infelizmente, o que são museus, o que são instituições, são lugares também importantes, sobretudo quando são gratuitas, e que devolvem para a população outras maneiras de acreditar nesse país, outras maneiras de ver esse país como nós gostaríamos, não é? Um país mais plural, mais inclusivo, o que não tem sido a nossa realidade, né? Sobretudo falando na semana em que nós estamos falando. Né? Você falando, Lília, eu me lembrei de Carolina, né, de Jesus. Tem uma coisa, vou terminar aqui, mas acho essa imagem importante, assim. Mesmo quando ela sai da favela e vai para Santana, vai para Osasco e vai para Santana, ela já estava morando no seu sobradinho ali, né? Mas quando os jornalistas iam fazer matéria com ela, pediam para ela vestir de novo a roupa de catadora. E eram as fotos que ficavam saindo. Assim, ela só podia existir mediaticamente se ela fosse catadora. E ela adorava seda. Adorava seda. Ela tinha saias. Eu sempre me lembro disso. Assim, ela tinha feito um vestido elétrico. Vestido acendia, um vestido de penas, um chapéu. Ela adorava luxo. Ela adorava isso. Mas aí sempre pedia. Eu acho que o Santana assim, é um livro, para mim, também, sobre a imprensa brasileira e sobre as imagens de controle, né? Porque ela, criativa, ela pensando, ela de seda, de saia plissada de seda e sapatinho branco de salto, não era boa. Ela não era interessante. Ela tinha que vestir aquela roupa de novo. Inclusive, a exposição aqui do IMS, o Hélio Menezes chamou muita atenção para isso, né? Essa ideia de que quais as imagens que nós queremos ver, né? Quais imagens que nós queremos... como é que a branquitude recoloca tudo no seu lugar a partir das imagens, né? Eu fiquei pensando, até quando a gente conversava, eu comentei com você, Fabi, sobre uma série da fotógrafa Bárbara Wagner, chamada Brasília Teimosa. É uma série incrível, para quem não... Acho que vocês devem ver, porque, na minha opinião, a Brasília Teimosa, a gente sempre fala do exercício da produção da desigualdade. Eu estou participando de um grupo do CNPq, cuja ideia é o exercício do vocabulário da igualdade. Como você tem experiências de igualdade. Então, o que é a Brasília Teimosa? Brasília Teimosa, eu não vou ensinar a Vigária, você me corrija, corrija, mas, enfim, o que, passando rápido, depois Fabi completa, é um lugar que estava sendo, enfim,
muito tomado pela exploração imobiliária e tudo mais, e eles mesmos foram, na época da inauguração de Brasília, 2 moradores foram a Brasília, não conseguiram encontrar JK, mas queriam repetir, talvez, essa ideia do jangadeiro, daquele que vai ligar. Faziam as casas, derrubavam. Toda noite. Toda noite. Eles construíam e as pessoas derrubavam. Construíam e as pessoas derrubavam. E aí, o próprio Garejo, né, tomou para si o nome de Brasília Teimosa. Por causa disso. Tentaram mudar para Brasília Formosa, não deixaram. Vai ser Brasília Teimosa. Então, porque a democracia pode ser um exercício de teimosia. Sim. E nós também temos exemplos como de Brasília Teimosa, né? E essas fotos da Bárbara Wagner são tão maravilhosas, na minha opinião, porque elas devolvem o quê? Não devolvem só as imagens de vitimização. Esse seria um tema largo entre nós, ou seja, podemos mostrar essas imagens, devemos mostrar essas imagens. O que faremos com esse tipo de arquivo imagético? Qual é a nossa atitude diante das imagens? O que fazemos diante das imagens? Mas esse exercício da Bárbara Wagner, sem ser utópico, eu acho, e você me dirá se não, ela mostra essa população muito plena, com seus carrões, com as suas roupas, com os seus engradados. Comendo espetinho, tomando cerveja. Que, no final, é um vocabulário da igualdade, né? Não um vocabulário da desigualdade só. Perguntas? Quem quer fazer pergunta, levanta a mão, que a equipe está aqui. Boa noite. É um prazer estar aqui na presença de vocês. Sigo a Lília, enfim, nos canais disponíveis. E uma pergunta que eu queria colocar para vocês diz respeito... Vocês comentaram um pouco em relação às redes sociais. Tem aquela rede social mais corporativa, o LinkedIn, que praticamente é uma vitrine de autopromoção, a branquitude lá é predominante, e muitas das vezes a gente se depara com imagens de reuniões de equipe, de grupos, e grande parte das vezes, ou esmagadoramente, são imagens de pessoas brancas, felizes nos seus cargos e tal. A minha pergunta no sentido de entender que isso é uma imagem que se repete muito. E quem se depara com essas imagens, se seria correto, qual que é o papel da sociedade civil em razão, por exemplo, questionar essas imagens, falar, cadê a inclusão? Essa empresa não deveria ser mais inclusiva? Vocês têm um programa de equidade? Enfim, eu queria entender, saber um pouco de vocês, o entendimento em relação a essa situação. A gente faz bloco ou faz junto? Oi, boa noite. Fico muito feliz de ouvir vocês duas. Eu sempre acompanho muito a Fabi e a Lília, então é muito bom ouvir vocês duas juntas. Enfim, eu me chamo Danilo. Eu estava refletindo um pouco até no que é presente tanto na abertura do livro da Lília, né, quanto da Fabi, pensar um pouco que história não é boa de remédio, né, que você apresenta no autoritarismo, e que ódio e luta é para ser celebrada e para nos mobilizar, né, que é em luta e o antejouos. E aí eu queria saber um pouco de vocês, assim, como, pensando nessa política de visibilidade de redes, né, como contra-referencializar a branquitude vista como norma, não só nas redes, né, mas em outros dispositivos de mídia. Então, fico pensando no papel xenofóbico, né, que as novelas também desempenham nessa imagem do nordestino, né, com essa pele amarelada e toda essa repetição, e como, de fato, contra-referencializar isso, porque, ao que nos parece, assim, pelas últimas imagens dessa semana, não há muito otimismo, né, para as imagens, assim, não há muito otimismo para o imaginário. E aí eu fico pensando de que maneira a gente pode ainda, seja a partir da história, seja pelo jornalismo,
escrever ainda esse imaginário, né, a partir de uma ruptura da imagem da branquitude. Oi, gente. É um prazer estar aqui ouvindo vocês duas juntas. Eu acho que a minha pergunta vai um pouquinho no lugar da pergunta anterior, mas eu queria que a gente voltasse um pouco e que a gente falasse da diferença entre imagens de controle e estereótipos. Eu acho que a gente fazer se existe essa diferenciação ou não. E aí eu jogo nesse caldeirão um conceito que Fabi usa muito, que é a imagem bumerangue, né? E qual é a diferença entre essas três aí, entre, né, o estereótipo, a imagem de controle e a imagem bumerangue. Se a gente pensar nessa realidade do Nordeste, na construção do Nordeste e de São Paulo, um em contraposição ao outro, né, no embranquecimento de São Paulo, esse lugar moderno, né, branco, e no nordestino, que é muito miscigenado e que é ligado ao atraso. Então, que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. E nesse movimento que eu vejo hoje, que é como se fosse essa contranarrativa, mas que também é problemática em alguma medida do Dia do Nordestino, né? Do Tenho Orgulho de Ser Nordestino. Então, como é que a gente lida aí com esses limiares? Se vocês pudessem falar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Você vai falar, né? Bom, a primeira pergunta. Uma das características que eu costumo trabalhar, e a Fabi também, é essa ideia de que as imagens insistem. Essa ideia da insistência como uma forma de convencimento. Então, elas insistem, elas reiteram, elas repetem e elas produzem isso que a gente chama de senso comum. Eu morro de medo de barata voadora e de teoria do senso comum. Porque teorias do senso comum são teorias absolutamente poderosas, porque elas se inscrevem na gente. Então, como fazer? Eu acho que a gente deve produzir mal-estar. Nós falamos aqui, sobretudo, de um marcador de diferença ligado à raça, mas poderíamos interseccionar via Crishaw e pensar raça com gênero, que eu falei um pouquinho aqui também, e raça com região, que a colega já mencionou aqui. E causar mal-estar, às vezes, é um ato cidadão. Eu lembro que quando a Heloísa Starling e eu escrevemos Brasil, uma biografia, quando o livro ia sair, não foi um repórter, e eu falo aqui é um mesmo, não é uma, não um, nem dois, nem três, que me perguntavam assim, como você se sente, professora, falando do Brasil todo? Eu dizia assim, não entendi a pergunta. Claro que eu tinha entendido. Aí eu falei, você pode refrasear? Aí a pessoa falou, não, professora, como você se sente assim como eu diria, uma professora, falando de todos os temas, economia. E eu falava assim, eu não entendi. E aí, quando a pessoa se enrolava mais, eu já estava entendendo, e eu disse, olha, você fez essa pergunta para o Boris Fausto? E o Boris Fausto é meu professor querido. É um grande historiador. Então, de novo, não é uma questão moral, mas por que para nós mulheres fazem essa pergunta e não para os homens? Então, você devolver o mal-estar pode ser bom. E você tem toda a razão, o LinkedIn são pessoas brancas procurando emprego ou seja, se saudando mutuamente, né? Bom, Danilo, é muito difícil a sua pergunta, né? Como que faremos para produzir essas imagens contra-intuitivas? Como faremos para produzir essas imagens, novas formas de visibilidade? Porque a gente sabe que também as novelas, eu não sei durante quanto tempo teremos a cota das pessoas negras. E se nós pensarmos de novo na intersecção, essas pessoas negras também não representam modelos alternativos de vida. Eu não sou uma noveleira, então vocês podem me corrigir, mas do que eu vejo, elas reproduzem essa aspiração da branquitude.
Então, elas, colorindo as novelas, elas trazem novamente os mesmos modelos e tudo mais. Eu lembro do escândalo que aconteceu com o primeiro beijo gay, uma coisa assim, e nós não falamos aqui da questão LGBTQIA+, que é uma especialidade da Fabi, né? Ela trata disso, e a gente sabe como essas populações, sobretudo as populações trans, sobre quem a Fabi tem um livro lindo, estão sob ataque. E a pergunta é por que a ultradireita tem na questão trans a sua grande ponta de ataque. Isso porque eles querem referendar um pacote inteiro, a ultradireita, que não tem a ver só com cor, a cor branca, tem a ver com religião, né, que são as religiões pentecostais, tem a ver com uma perspectiva de gênero, que são as famílias heteronormativas. E as pessoas trans os ameaçam nesse seu modelo, que é basilar, que é o modelo do engenheiro Adolfo Pinto, da tela do Almeida Júnior. Se eu tivesse, no livro eu trabalho mais com essa tela, com mais detalhes, mas é uma tela toda construída para mostrar onde mora a civilização e aonde mora a bastardia. E o que significa a bastardia? Ou seja, com a ideia de que as populações brancas são generosas para incluir essa pessoa bastarda, mas que continua como uma pessoa bastarda. E a pergunta sobre as imagens de controle, eu trabalho mais com a Patrícia Rios Collins, conheço também várias pessoas que têm trabalhado com... Ela trouxe a ideia de imagens de controle do Deleuze para pensar o corpo das mulheres negras, né? E ela trabalha muito com a coisa com a questão da subjetividade, que tratamos pouco aqui, né? Estranho para nós, né? Ou seja, uma forma, Danilo, da gente voltar a fazer pensar em outras formas de visualidade é incluir as subjetividades nas nossas análises, que é o que Saidiya Hartman faz com as mulheres rebeldes, né? As meninas rebeldes, o que ela faz? Ela diz, quando o arquivo colonial, e eu diria da colonialidade, porque o colonial fica um pouco no 16, e a colonialidade traz a questão do império para pensar hoje em dia, a lá Mignolo, o Quirrano, né? Então, ela diz, quando o arquivo colonial branco, imperialista, falha, não consegue trazer essas memórias, silencia sobre essas memórias, o que fazer? Ela diz, é preciso fabular criticamente. E, na minha opinião, tenho a honra e o orgulho de ser a pessoa que a Ana Maria Gonçalves escolheu para recebê-la na ABL. Na minha opinião, como a história falha ao falar dessas subjetividades negras, porque não estão nos nossos arquivos, a ficção, muitas vezes, faz esse papel. Então, por isso, a ideia de fabular criticamente. E essas são outras possibilidades. A questão das imagens de controle, para passar para a Fabi. Eu vejo muita relação entre o conceito de imagens de controle e o conceito de estereótipos. O que eu diria, na minha compreensão, é que o estereótipo procura estacionar, ou seja, é o famoso afterlife. Ou seja, as pessoas fazem séries visuais, pensando na visualidade, de pessoas negras que você reconhece, como eu tentei fazer aqui, no 16, no 17, no 19 e no 20. Você estaciona as imagens. E, nesse conceito, pelo menos como eu leio, você me corrija, de imagens de controle, você inclui a questão da subjetividade. O Estado controla, vigia, e a imagem é que permite. A imagem é que permite com que você se sinta bem, se sinta apaziguada por essas imagens. Essas são imagens de controle, na minha opinião, e elas têm que sempre se alterar, assim como o arquivo tem que se alterar, não é? Porque o arquivo, no fundo, ele é infindo, né? A gente pensa que ele está lá parado, ele não está, né? Ele vai sempre se reinventando, e penso que essa exposição que o MS fez agora, estávamos falando com o Tiago, eu, Luiz e Tiago, sobre as imagens do Suruís, né? É uma outra forma, Danilo, de a gente pensar em novas formas de visualidade. A nossa visualidade ocidental só está aparelhada para pensar o indivíduo.
né? Como diz o Eduardo Viveiro de Castro, a gente trabalha com essa ideia do indivíduo indivisível. E, por isso, os processos de nomeação e de anonimato. Como é que nós vamos pensar para outras formas de memória, que sejam memórias coletivas, e que o arquivo ocidental não faz sentido também. Então, estamos aqui enfrentando possibilidades também, né? Não são só recusas, mas também possibilidades. Agora, eu estava pensando como as 3 perguntas elas têm, né, uma parecência, assim. Eu acho que, no final das contas, a gente está sempre voltando. A gente tem uma pedagogia muito binária das imagens, né? No geral, a pedagogia da imagem binária. Então, assim, está falando basicamente das imagens ali que Lília vai mostrando ali, né, de lá de trás até pensar em campanhas institucionais do governo federal, ali para aquela campanha do governo do Piauí sobre telefone, o roubo de celular, aos vídeos ali do TikTok sobre estereótipos da Palestina, enfim, de palestinos. A gente está falando o tempo todo sobre civilização e barbárie, né? A gente está falando o tempo todo sempre quem, né? Enfim, uma melhor humanidade, uma humanidade que ainda não consegue ser humanidade de fato, que ainda vai ter que galgar alguns degraus para virar realmente humano, que nesse caso quer dizer branco, né? Ou se parecer com um branco, assim. Aí você, sei lá, é a mesma ideia também, é uma ideia de Nordeste né? Nordeste com fome, Nordeste que tem que ser tutelado, Nordeste que não vota mal porque não come direito, que é pobre. Aí tem a ver com, né? A gente está voltando essa binaridade, assim, pensando. E aí, assim, uma coisa que me incomoda muito, no geral, em relação às respostas ao contradiscurso, é que geralmente se cai muito justamente na binaridade na resposta, que é do tipo, nós não somos, sei lá, pegar o Nordeste aqui como exemplo, nós não somos só seca, nós temos praia. Eu fico para morrer quando fazem isso, sabe assim? O Nordeste não é gente burra, nós temos Caetano Veloso e Gilberto Gil. Você cai, então você confirma. Assim, quando você aponta uma exceção, você diz assim, então a regra é aquela dali. É péssimo isso. Então eu fico pensando que não é uma resposta fácil, obviamente, ninguém tem um modelo pronto disso, mas eu acho que a produção contradiscursiva, ela não pode ficar a cargo, por exemplo, de um time de, sei lá, de agências de publicidade, de campanhas que vão determinar, né, o que seria, sei lá, a cara do nordestino, ou a cara do brasileiro, ou a cara do palestino. Sei lá, eu acho que tem uma institucionalização de quem é que gera essas imagens que me incomoda muito, que vai cair muito para isso. E aí, pensando aí, por exemplo, no LinkedIn, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é, de fato, confrontar. Acho que isso que Lília traz, assim, né, você desobedecer aquilo, né, você, né, continuamente desobedecer, mas eu acho que na produção, porque nós aqui produzimos também essas representações, essas imagens, nós fizemos isso, né, como professor, como jornalista, como historiadora, como antropóloga, enfim, é tentar justamente fugir dessa binaridade. E quando a resposta é justamente você procurar o oposto mais rápido, você caiu na cilada, sabe? Então, por exemplo, não sei se vocês já viram um filme do Gabriel Mascaro, chama Boi Neon. Sim. Eu gosto muito do que o Gabriel ali propõe no Boi Neon, sabe? Porque tem uma relação com um tipo de masculinidade nordestina, por exemplo, pensar que o cabra macho gosta de desenhar roupa de lycra para a garota que vai dançar no palco. Ele é estilista e ele pega boi também. Ele não é homossexual porque é estilista, ou ele não, né? A Maeve Jinks é uma caminhoneira que gosta de comprar calcinha e ser super sexy. Enfim. Ele mistura ali as coisas de uma maneira muito interessante, né? E as pessoas estão convivendo ali no seu dia a dia, que né, o filme mostra muito a convivência com a subjetividade, sem cair nesse lugar, sabe? Nesses lugares assim, pronto, você é só isso, você é só isso, você é só isso, né? Isso não é possível na existência humana, não é possível. Então, acho que a gente tem que prestar atenção em nossas respostas também, o que seria esse contradiscurso, porque a gente está produzindo exatamente o discurso, é só um falso espelho, no final das contas, sabe? Porque contra não é contra.
Não. Na oposição? Não é na oposição. Né? Eu acho que é justamente assim. Por isso, eu não sou nem especialista nesse assunto, mas eu vou aqui me meter a falar. Assim, eu acho muito interessante quando você vai pensar, por exemplo, em aspectos da filosofia africana, porque a filosofia ocidental, de maneira geral, a modernidade ocidental, ela é binária. Então, é muito difícil a gente, às vezes, sair disso, porque a gente não consegue. Por exemplo, eu penso nesse Alto Zé Bonifácio que eu falei há pouco, né, quando era criança e morava no Alto Zé Bonifácio, eu tinha várias vizinhas que eram travestis, por exemplo. Eu deixo de conviver com pessoas travestis quando eu faço, via universidade, uma mudança de classe social e travestis somem na minha frente. Eu deixo de... Né? Mas, lá no Alto Zé Bonifácio, anos 80, eu tinha vizinhas que eram travestis, que conviviam ali com a gente, dentro de um lugar conservador. Mas isso estava tudo misturado, sabe? Então, não era aquela coisa, não, era um lugar super legal, que convivia muito bem com as travestis. Não era assim, era tenso, mas a gente se convivia, eu via, estava no meu repertório visual de criança, sabe? A dona Carminha, que tinha um Xangô, e as travestis que também trabalhavam por ali. Assim. Isso, no Espinheiro, onde eu moro hoje, impossível, não existe, a não ser que esteja na universidade. Né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que pensar para além desses lugares muito fixos mesmo. Né? Desestabilizar, não é? Desestabilizar. Gente, eu acho que acabou. Eu ia dizer sextou, mas sabadou, né? Muito obrigada, obrigada.